pessoal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um assunto muito importante que merece muito a nossa atenção. Hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E como primeiro passo para a conscientização é a informação, eu trouxe para vocês 5 coisas que vocês precisam saber sobre esse transtorno. A primeira coisa que é importante esclarecer para vocês é que TDAH não é frescura, não é uma invenção, não é uma história que os pais inventaram para justificar o mau comportamento dos filhos, como a gente ainda ouve por aí, tá? Nós estamos falando de um transtorno, ou seja, ele tem base científica. Nós estamos falando em uma disfunção neurobiológica, que tem como principais sintomas, como o próprio nome já traz, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, na maioria das vezes, é aquela criança que tem uma dificuldade maior para se manter sentada, que tem uma dificuldade maior para esperar a vez, que se irrita com mais facilidade, às vezes que demora um tempo muito maior para realizar tarefas que ela poderia fazer em um tempo mais curto, justamente porque ela tem dificuldade de manter o foco em atividades que exigem um esforço mental maior. E muito provavelmente, dependendo do nível de intervenção que essa criança vai receber após o diagnóstico, pode também tornar-se um adulto que tem dificuldade para lidar com o tempo, um adulto que é mais desorganizado, o adulto que esquece com facilidade dos seus compromissos, um adulto que inicia uma tarefa, mas tem dificuldade para concluir a sua tarefa, que é aquela pessoa que está sempre tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, alguns estudos nos mostram que as pessoas com TDAH é como se elas não tivessem um filtro de atenção. Então, é como se elas não conseguissem filtrar os estímulos que ela recebe. Então, ela está sempre muito ligada o tempo todo e, às vezes, ela acaba não conseguindo manter o seu foco e a sua atenção no que realmente merece a sua atenção naquele momento. A segunda coisa que eu quero deixar claro para vocês, e acho que uma das mais importantes desse vídeo, é que nem toda criança que é um pouco mais inquieta, um pouco mais levada, ela necessariamente tem TDAH, certo? Nós vivemos um pouco de distorção nesse sentido, Às vezes os pais, os tios, os avós, os professores acabam que rotulando essa criança. Então, o que nós sabemos? Cada criança ela se desenvolve de acordo com o estímulo que ela recebe, da influência que ela recebe, do meio em que ela está inserida. O que nós temos são referências. O que é esperado para cada idade da infância. Então, o que eu espero que uma criança com essa idade consiga realizar? O que eu sempre gosto de deixar claro? Quando nós falamos de qualquer tipo de transtorno, que nós devemos nos atentar principalmente ao impacto que esse sintoma tem na vida dessa criança. Então, a partir do momento que essa inquietação dessa criança, essa agitação, ela começa a prejudicar a sua vida escolar, ela começa a prejudicar o seu desenvolvimento como um todo, ela começa a prejudicar a sua socialização com outras crianças, nós temos aí um sinal de alerta. Assim como também não quer dizer que toda criança que possui TDAH, ela vai ser necessariamente uma criança muito agitada. Então, isso vai depender muito da forma como esse sintoma ele vai se apresentar. Tem crianças que são predominantemente desatentas e tem crianças que são predominantemente hiperativas, assim como tem crianças que apresentam os dois sintomas de uma forma combinada. Então, é sempre ficar atentos aos sinais de alerta, mas não necessariamente ligar toda criança inquieta ao transtorno. Existem muitos fatores que podem aí estar contribuindo para isso. Outra coisa que é muito importante esclarecer e que a gente ouve muito por aí é que o TDAH ele não é um transtorno exclusivo de meninos, tá? Ele acomete tanto meninas quanto meninos. O que nós sabemos é que o número de diagnóstico de meninos com esse transtorno ele chega a ser até 4 vezes maior do que o número de diagnóstico de meninas. E para isso nós temos várias explicações. Inclusive, uma das teorias mais válidas sobre esses números é que as meninas elas têm um diagnóstico muito tardio ou elas têm um diagnóstico um pouco mais difícil. Por quê? Elas costumam apresentar o seu sintoma de hiperatividade, que na maioria das vezes é o principal sintoma, aquele que nos chama mais atenção, de uma forma um pouco mais amena. Então, as meninas, como desde muito pequenas, elas são poldadas, digamos assim, ela tem o seu comportamento mais poldado, ela acaba apresentando esse sintoma de uma forma mais amena.
Então ela vai ser aquela menina que não vai ser tão hiperativa, mas que mesmo que ela esteja sentadinha na sua cadeira, sem muitas distrações evidentes, ela ainda vai ter dificuldade para manter a sua atenção, para focar na atividade que tem para ser realizada. Então é importante esclarecer isso, tá? TDAH, ele é um transtorno que ele acomete tanto meninas quanto meninos. Outra coisa que é de extrema importância a gente esclarecer é que nem sempre uma pessoa com TDAH, ela necessariamente vai ser uma pessoa que não vai conseguir progredir nos seus estudos, ou uma pessoa que não vai conseguir progredir na sua carreira ou ter a sua autonomia. Nós estamos falando de um transtorno muito específico e que afeta uma área muito específica do cérebro. Então, o que nós chamamos de pré-frontal. Então, vocês pensem que é uma área que é responsável, por exemplo, pela nossa tomada de decisões, pela organização, pela minha noção de tempo, né? A noção de tempo que eu levo para cada atividade, pela minha capacidade de prever, né? De sequenciar ações, de ordenar tarefas que eu vou fazer diariamente. Também a área responsável pelo que nós chamamos de comportamento inteligente, que é o que me filtra, que me diz eu devo me comportar de determinada forma, em determinado lugar, em determinado momento. Então, vamos supor que é como se nessas áreas, né, as conexões neurais elas estivessem um pouco mais enfraquecidas. Então, pensem que vocês fazem uma ligação nesse momento e que o sinal ele está um pouco ruim. Então, na primeira ligação você vai tentar falar, você não vai conseguir se comunicar. Na segunda você vai precisar repetir de novo. Na terceira você vai ter que repetir de uma forma mais clara para que você consiga, né, ser entendido pela pessoa que está do outro lado. Então é mais ou menos assim que funciona com pessoas que têm TDAH. Como o sinal está muito ruim, elas precisam de um esforço muito maior para realizar atividades que pessoas neurotípicas realizam com muita facilidade. Então é aquela criança que vai ter sim uma dificuldade maior no seu processo de alfabetização, porque ela vai ter uma dificuldade maior para manter a atenção, para manter o seu esforço mental nessa atividade. Né? Vai ser um adulto que vai ter uma dificuldade para lidar com o tempo, né? Para cumprir horário, para se organizar. Vai ser um adolescente que vai ter muita dificuldade em modular seus comportamentos. Então, são características do transtorno, mas isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa ela não vai conseguir ter uma vida normal, ela não vai conseguir se desenvolver aí, tanto na sua vida escolar quanto na sua vida social, tá? Então, é importante esclarecer isso. E para encerrar esse vídeo, eu quero dizer que as nossas crianças com TDAH, assim como todas as nossas crianças, merecem ser amadas e acolhidas. Vocês imaginem o quão complexo é para essas crianças lidarem com seus comportamentos, lidar com os seus pensamentos e o quão mais difícil vai ser a vida desse indivíduo se ele também tiver que lidar com o nosso julgamento. Então, que nós possamos ter um olhar cada vez mais sensível para o próximo, cada vez mais atento às nossas crianças, tanto para perceber sinais, para garantir um diagnóstico precoce, uma intervenção mais eficaz, como também para garantir meios de que essa criança, de que esse indivíduo tenha uma vida mais feliz e próspera. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.